Bom, pessoal, depois de andanças aí e tentativas ao longo dos últimos meses de conseguir comprar o X-Tank X4, eu finalmente tenho o dispositivo em mãos. Depois da minha compra ter sido cancelada, muita gente tendo problemas de compra tendo sido cancelada, então o dispositivo definitivamente foi um grande sucesso que acabou causando uma questão de logística para a marca. Então, através de uma pessoa que tinha ido para a China, eu consegui uma unidade diretamente em mãos. Recebi ontem e estou aqui para compartilhar com vocês as minhas primeiras impressões. Bom, o X-Tank X4 ele é um dispositivo de leitura diminuto, né? Ele não é como um Kindle Scribe, que é sinceramente gigantesco, ou mesmo o Kindle de tamanho normal. Muitas vezes você quer ir para algum lugar e você não quer ter um dispositivo que ocupe muito espaço, então você quer alguma coisa que funcione exatamente com o seu telefone. Eu tenho aqui um iPhone 13 Pro Max. Você não quer normalmente leitura através da tela do próprio celular, porque acaba cansando a visão, você tem muitas distrações ali, então é um dispositivo que tinha uma proposta perfeita, né, de você simplesmente colar o dispositivo na parte traseira do seu dispositivo e você poder ter acesso à leitura diretamente ali. E seria perfeito se funcionasse exatamente dessa forma, mas infelizmente não é isso que é entregue pela marca. Antes, falando do dispositivo, ele é bem fininho, ele tem 5,9 milímetros de espessura, ele pesa 74 gramas, realmente muito leve, então ocupa muito pouco espaço. É um dispositivo, apesar do tamanho, muito agradável de manusear. Ele não tem touchscreen, a tela é em ink de 220 pontos por polegada, então uma tela que tem bastante resolução. Vou mostrar alguns vídeos depois para vocês da interface em funcionamento. Ele possui 3 grupos de botões físicos que são duplos e 2 desses botões são repetidos. Então nós temos aqui a interface de voltar e de confirmar. Nós temos aqui esquerda e direita e aqui também esquerda e direita. Então você tem a possibilidade de ler avançando as páginas aqui pelo dedão ou também na parte de baixo. Nós temos o botão de Power, nós temos um botão de Reset e aqui nós temos um leitor de cartões microSD. Ele já vem com um cartão microSD, então você consegue começar a ler assim que você tira ele do pacote, mas o cartão não é exatamente um cartão de muita qualidade, mas pelo preço que é cobrado nesse dispositivo, eu paguei um pouco mais do que a marca pede. Ele está $69, eu paguei 75 euros. Então é interessante que ele já venha com um cartão microSD e que ele tenha também um adaptador de cartões que já vem no próprio pacote. Outra coisa que me surpreendeu bastante na embalagem, bastante bonita a embalagem porque ela simula um livro, uma coisa que me surpreendeu é que ele vem com um kit de instalação de película. Então, além da película, ele vem também com esses anéis para celulares que não possuam MagSafe, mas acabou se revelando necessário mesmo no meu caso, e eu já explico isso daqui a pouco. A gente recebe também um adaptador de cartão microSD para interface USB-A, bem básico. Com relação à funcionalidade de MagSafe, como eu mencionei para vocês, a marca faz um marketing extensivo no site mostrando o X-Tank posicionado no lugar correto, né, em um celular, que é essa posição aqui, mas não é isso que acontece. Se vocês observarem a traseira do dispositivo, tem um anel magnético aqui que eu coloquei, ele não vem aqui. O grande problema é que a interface magnética do X-Tank é na parte de baixo, então se você posiciona ele da forma como a marca de fato manda o produto, você consegue ver que a única posição em que ele funciona é cobrindo a lente do dispositivo. Muita gente tem reclamado disso. Algumas pessoas têm usado ele em uma posição em que ele é rotacionado 90 graus, então ele acaba ficando um pouco mais utilizável, mas ele ainda cobre a lente.
Uma outra posição em que as pessoas estão usando ele é com essa rotação de 90 graus, que faz com que seja possível, de fato, você fazer o uso, mas, sinceramente, fica muito feio. E aí o que eu fiz foi encontrar pessoas comentando que elas fizeram uso do anel magnético que vem na caixa para fazer essa adaptação. Nesse caso, é fortuito que venham 2 anéis magnéticos, um preto e um branco, então, seja a versão preta ou a versão branca do dispositivo, você vai estar resguardado com relação a isso. Então, tudo que você tem que fazer, pegar o anel que vem na caixa, posicionar ele na parte do seu celular em que fica o MagSafe, da forma como eu estou fazendo aqui, tirar esse adesivo e aí, cuidadosamente, posicionar o dispositivo aqui em cima e colar o anel dele. É um processo que está sujeito a erro, então me incomoda bastante que seja essa a solução para a resolução desse problema, mas no fim das contas acabou funcionando. Com relação à interface, ela é bem simples. Esse dispositivo ele é capaz de ler livros em EPUB e TXT. Você pode carregar diretamente livros para o cartão de memória, colocando ele no leitor. Existe também a possibilidade de envio de livros através de um aplicativo, mas esse aplicativo só é funcional para residentes da China. Então é preciso fazer um pequeno processo de desbloqueio do seu dispositivo para que ele possa funcionar com contas criadas fora da China. Um pequeno transtorno que eu espero que a marca resolva ao longo do tempo, exige um passo adicional hoje, mas que no fim das contas acabou não sendo um processo muito complicado. Me tomou 15 minutos, mas toda vez que você tem que fazer flash em um dispositivo, é sempre uma questão que gera nervosismo. Um outro quesito que pode incomodar muita gente é que não tem uma interface de sincronização, obviamente, entre esse device e outros leitores de e-books, né, como o Kindle, ou como o Kobo, ou como o Clara, ou como dispositivos da Books. Isso pode ser um problema se você tem o hábito de ler o mesmo livro em diversas stores, então cria um passo adicional de que você tem que posicionar a leitura na página correta. Eu faço leitura de uma forma diferente, normalmente eu estou lendo vários livros ao mesmo tempo, então para o uso que eu intento em fazer para ele, isso vai funcionar bem, mas de fato só o tempo dirá se de fato vai funcionar como eu espero. Não estou muito preocupado porque é um dispositivo relativamente barato, que vai com certeza ter seus usos, que vai servir para outras aventuras com relação à customização. A comunidade está bem dedicada a criar firmwares mais robustos para esse aparelho. Eu vou estar fazendo o teste desses outros firmwares nos próximos dias e vou trazer as novidades aqui para vocês. E agora vamos explorar um pouco da interface dele aqui. A interface do X-Tank X4 ela é bem simples. Nós temos aqui 2 grupos de botões na parte inferior, um grupo de botões na parte lateral e um botão único aqui para fazer a ligação do aparelho. Você pode configurar o power para funcionar com um toque curto ou com um toque longo. Eu configurei com um toque curto porque não tem muito mais coisas que a gente possa de fato realizar com esse botão aqui. A interface é bem simples, então nós temos basicamente 4 possíveis usos aqui. Nós avançamos, retrocedemos, selecionamos ou voltamos. Você pode fazer também a pesquisa no folder que você está usando para ver os livros que você está lendo. Nós temos um navegador de pastas bastante básico aqui. A interface está em chinês porque esses são os arquivos que vieram no cartão. Eu ainda não fiz a formatação do cartão e também não coloquei nenhum livro meu aqui ainda, um dispositivo ainda bem cru que eu ainda tenho que explorar. A tela de 220 pixels por polegada permite a exibição de algumas imagens de forma básica, como nós podemos ver aqui. Nós temos também a demonstração da densidade de pixels para ver quais são os formatos de fonte que funcionam para a gente. Não considero uma forma muito sofisticada de fazer essa seleção, então aparentemente um dispositivo que ainda tem bastante espaço para evolução por parte da marca. Acredito que até mesmo por conta disso outros desenvolvedores tenham visto a oportunidade de fazer customização desse firmware de forma que ele esteja avançando de forma bastante rápida.
Nós temos também aqui algumas configurações com relação a fazer a sincronia de livros para o dispositivo. Eu já fiz flash de um outro firmware, então acredito que algumas outras opções foram acrescentadas por conta disso. Então nós temos aqui, por exemplo, fazer upload através da rede, seja de um telefone, seja de um PC. A gente tem a conexão com o aplicativo e nós temos a opção de fazer a atualização do sistema operacional do device. Aqui nas configurações, nós temos configurações bem básicas, então nós só podemos aqui dizer o que acontece quando o power é pressionado, se a gente tem uma barra de progresso, o que a gente exibe quando o dispositivo é desligado, um timer para ele ser desligado e um timer para ele entrar em sleep, e a língua. É um pouco confuso quando você liga porque ele vem em chinês, então por sorte a primeira opção do menu já é a língua, facilita bastante a utilização. E fora isso, você pode definir uma rotação de tela, então se você quer usar esse dispositivo numa outra orientação, por exemplo, na lateral, é possível, isso é bem legal. Você também pode fazer a troca de como os botões funcionam, você pode até mesmo definir a customização de como esses 4 botões da parte inferior funcionam, então tem bastante customização num aplicativo bem pequeno. Isso é o que eu tenho para falar para vocês nesse vídeo inicial a respeito do X-Tank X4. Ainda preciso fazer uma exploração mais aprofundada. Como eu disse, eu vou fazer flash dele para esse outro sistema operacional não oficial assim que ele for lançado hoje ou amanhã. Por conta disso, eu ainda não acabei fazendo o teste real da experiência de leitura com esse dispositivo. Não significa que eu considere que o sistema operacional que vem com ele não sirva para a maioria das pessoas, porque você basicamente só tem que desligá-lo, tirar esse cartão microSD daqui, colocar no seu computador e carregar os seus EPUBs e TXTs, mas não é o uso que eu quero fazer dele. Eu quero uma experiência mais sofisticada, eu quero um envio de livros para ele através de aplicativos como Calibre, eu quero a experiência de envio de livros através do meu Wi-Fi, e para testar tudo isso eu vou de fato esperar por esse sistema operacional não oficial antes de efetuar esses testes. Por hoje é isso, essa é a minha primeira impressão do dispositivo. Apesar dos problemas, ainda é um dispositivo que eu recomendo a compra por conta do seu preço. A partir do momento que a marca começar de fato a honrar a entrega do produto, deve ficar bem interessante. Está disponível no AliExpress, então em teoria chega para o Brasil também. E é isso, muito obrigado e vamos falar um pouco mais desse dispositivo no próximo vídeo. Até a próxima.